E para a gente saber o que muda na relação empregado-patrão, está aqui no estúdio o advogado trabalhista Jorge Henrique Elias. Advogado, muito boa tarde, obrigado pela sua presença. Essas mudanças na regra dos trabalhadores beneficiou o trabalhador doméstico? Sim, boa tarde, telespectador, boa tarde, Leonardo. Com certeza, essas alterações feitas pela PEC 66/2012, elas vieram a igualar o trabalhador doméstico ao trabalhador urbano comum, não é? Todos aqueles direitos que o trabalhador urbano tinha passam agora a ser também direitos do trabalhador doméstico. Por exemplo, o que muda agora? Agora, o empregado doméstico, ele é detentor do controle de jornada, ou seja, ultrapassada a jornada máxima de 8 horas diária ou 44 semanais, ele passa a ter direito à hora extra. Agora também o que era facultativo ao empregador passa a ser obrigatório, o recolhimento do fundo de garantia. Não é? Se o trabalhador trabalhar além das 22 horas, ele também deverá receber um acréscimo, né, naquelas horas trabalhadas além das 22 horas até as 5 horas da manhã. Como o empregador e o patrão devem fazer então? Vai ter como fazer esse controle? Esse é um grande ponto de discussão entre os doutrinadores e os juristas. Por quê? Porque o empregador doméstico não tem condição de comprar um relógio de ponta e colocar em sua casa. Todavia, ele tem como, em um caderno, anotar a hora de entrada, o dia, a hora de entrada e a hora de saída daquele empregado, desde que o empregador assine e o próprio empregador assine na frente. E aquela folha deve ser entregue uma cópia para o empregado ao final do mês, para que ele tenha então controle se trabalhou ou não em jornada extraordinária. Essas regras valem só para empregadas domésticas, para quem trabalha em casa, por exemplo, com limpeza? Quem são essas pessoas beneficiadas? Na verdade, a gente não pode delimitar o doméstico como pela atividade em si, mas sim em razão de quem é o seu empregador. Não é? O empregado doméstico, ele necessariamente presta serviços ao empregador doméstico, ou seja, ao lar, à família. Então, essa atividade não pode ter finalidade lucrativa. Tá? Então, o porteiro de casa, o motorista, o garçom, o copeiro, a governanta, né, o jardineiro, a babá, todos esses são considerados empregados domésticos. Essa lei, agora sendo aprovada essas novas regras, há um período de adaptação. O patrão pode um pouquinho reclamar dessas novas regras? Leonardo, esse é outro ponto de discussão. Toda mudança gera reclamação, porque a gente está acostumado com o modelo atual. Não é? Mas, na verdade, essa reclamação vai ser até o empregador se adaptar e acostumar ao novo sistema. Por quê? Porque nada mais está sendo feito do que igualando o direito dos domésticos ao dos empregados comuns. Não é? E até que o empregador consiga organizar-se para até todo dia 7 do mês recolher o fundo de garantia, para anotar os horários do empregado, gera reclamação. Mas depois desse primeiro momento, e quando o empregador perceber que esse custo é menor do que o custo de uma diarista, ele vai tranquilizar. Doutor Jorge, explica pra gente, algumas mudanças já entram em vigor em breve, né? Outras não, né? Exato. O que foi aprovado ontem foi a emenda constitucional alterando o parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal, que iguala os domésticos aos trabalhadores urbanos. Dessa forma, é importante salientar que a Constituição ela só norteia, mas é necessário lei que regulamente. O auxílio creche, por exemplo, o auxílio pré-escola, o direito de adicional noturno, por exemplo, também depende de regulamentação. Ok, obrigado pelas suas informações, advogado Jorge Henrique Elias. Uma boa tarde. Uma boa tarde, Leonardo. Boa tarde, telespectadores.